O que é o Agent Studio Professional? O Agent Studio Professional é uma ferramenta de produtividade voltada para acelerar a criação de aplicações para o Agent Framework. Uma das suas funcionalidades é a geração de modelos. O Agent Studio Professional ele tem a capacidade de ler informações sobre o modelo de classes orientados a objetos e, a partir disso, gerar o código PHP das classes responsáveis por manipular esses objetos e essas relações, inclusive no banco de dados, e também gerar o código SQL necessário para criar esse banco de dados, utilizando algumas conversões, alguns padrões de conversão. Além disso, o Agent Studio Pro permite gerar as classes usando assistentes de geração. Com isso, a gente não precisa digitar o código das classes de manipulação do banco de dados. Facilmente conseguimos gerar ela usando o assistente. Com isso, com as classes criadas, conseguimos facilmente navegar entre os objetos, navegar entre as informações existentes no banco de dados, sem a necessidade de escrever consultas SQL para insert, update, delete, select, com join e assim por diante. Simplesmente o acesso aos dados é feito por meio de objetos, e por meio desses objetos podemos navegar na relação entre eles e obter objetos agregados. Como nesse caso aqui, estamos obtendo objetos agregados e alterando pequenas informações e armazenando esses objetos novamente. Com isso, conseguimos focar na regra de negócio e não escrevendo SQL. Além disso, o Studio Pro também tem um gerador de páginas, que é uma funcionalidade que lê as informações das tabelas do banco de dados e gera o código em PHP necessário para armazenarmos os objetos na base de dados. Então ele já gera o código do formulário, da página com o formulário e código de listagem também. Em seguida nós vamos ver exemplo de um funcionamento desse recurso. Além disso, temos o Agent Form Designer, que é uma ferramenta que permite desenharmos formulários, arrastando campos, definindo as propriedades deles e salvando em XML. Esse formulário desenhado é usado posteriormente pela aplicação para apresentar essas informações na tela. Então, dispensa a necessidade de construir formulário. Podemos utilizar esse recurso de desenho também. Além disso, a ferramenta também proporciona o desenho de documentos PDF. Uma ferramenta chamada PDF Designer permite que desenhamos o documento PDF, salvamos ele em XML e podemos preencher pequenas porções dele dinamicamente depois via programação. Aqui tem um resultado de um PDF, onde tínhamos âncoras no documento. Aquelas âncoras foram substituídas por dados gerados em tempo de execução. Além disso, o Studio é multiplataforma, ele roda tanto em Mac, quanto em Windows, quanto em Linux. Ok? Agora vou demonstrar algumas funcionalidades do Agent Studio Pro. Começando pelo Designer de formulários. O Form Designer é uma ferramenta que permite facilmente, utilizando recursos de drag and drop, possamos arrastar os elementos e montar formulários de uma maneira bastante prática. Podemos configurar elementos como, por exemplo, cor, tamanho dos rótulos de texto. Podemos conectar direto na base de dados para preencher elementos de seleção, como é o caso que estou fazendo aqui. Os elementos já vêm diretamente da base de dados. Aqui estou pegando um outro componente, que é o componente de seleção. Então desenhamos formulários facilmente, podemos fazer várias abas, podemos colocar elemento dentro de elemento, salvamos isso num arquivo .xml e podemos usar então esse arquivo pela nossa aplicação. Vou mostrar dois exemplos rapidamente. Aqui temos um arquivo PHP que utiliza um formulário, que é esse formulário aqui. Esse formulário desenhado tem várias abas, um notebook com várias abas, vários elementos dentro dele, elementos de seleção do banco de dados. Para utilizar esse arquivo XML, nossa aplicação é bastante fácil. Usamos uma classe chamada TUIBuilder, ela tem um método chamado parsefile, e essa classe lê o XML desenhado pelo Form Designer e disponibiliza pela aplicação. Aqui nós temos um exemplo, então, o próprio formulário desenhado está sendo apresentado nessa tela, nesse instante. Vou fazer uma pequena alteração aqui. Eu vou pegar aqui o texto password e vou aumentar ele de tamanho. Vou salvar o formulário de novo. Vou trocar a cor dele também, vou colocar ele num tom de vermelho mais escuro. Vou salvar o formulário e vou recarregar a página. Vejam aqui o texto password, recarreguei, já está alterado conforme a definição visual que eu fiz aqui no formulário. Ok?
Bom, vamos desfazer aqui. Agora vou mostrar um outro exemplo, né, de formulário desenhado, que é esse aqui. Um formulário que a gente desenhou os campos, né, posicionou os campos usando elementos diversos. Também usamos a classe TUI Builder para montar esse formulário. Agora vamos mostrar como ele fica no web. Aqui está o formulário, né, um formulário simples de cadastro, né, com seleção de elementos, seleção de data, combo e assim por diante. Aqui está os dados postados pelo usuário. Então, um formulário bastante simples, desenhado também aqui no Form Designer. A qualquer momento a gente pode vir aqui, alterar o posicionamento de um objeto e salvar de novo, porque é um XML que é usado em tempo de execução. Além disso, temos ferramenta para desenhar documentos em PDF, que é o PDF Designer. Aqui temos uma ferramenta com vários elementos gráficos, por exemplo, retângulo, texto, elipse, linha, e aqui temos uma marcação que vai ser substituída em tempo de execução. Então aqui nós temos o PDF. Para rodar esse PDF usamos uma classe tPDF Designer. Ela lê o arquivo XML e podemos usar métodos, por exemplo, posicionar o cursor numa âncora. O que é uma âncora? Uma âncora é uma parte do documento que eu quero me posicionar em tempo de execução e posso escrever texto lá usando métodos da classe FPDF, que é a classe utilizada como base por essa funcionalidade. Aqui eu vou preencher meu nome e vou gerar um PDF, justamente o PDF que foi desenhado. Aqui está ele, com o conteúdo que foi, com conteúdos que foram posicionados em tempo de execução. Ok. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, então, seguindo. Aqui nós temos... Vamos carregar aqui uma nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica foi desenhada na ferramenta. Então aqui nós temos os quadradinhos onde entram as informações, temos texto. O texto nós podemos usar marcações HTML nele, negrito, itálico, sublinhado, né? Podemos inserir imagens, retângulos, enfim. Podemos facilmente desenhar um documento complexo, como é uma nota fiscal. Aqui nós deixamos marcações para algumas informações entrarem em tempo de execução, né? Que são âncoras, aqui como tem uma âncora para detalhamento do documento. E esse documento, então, vai ser interpretado pelo programa usando uma classe tPDF Designer, o método FromXML lê o XML, e em seguida a gente pode usar o método WriteAtAnchor para escrever conteúdo naquelas âncoras que nós deixamos pré-marcadas no texto. No final, salvamos o documento pelo método Save, né, aqui nós podemos ver o resultado, então, da execução da nota fiscal eletrônica. Dou um gerar, vamos aqui abrir o PDF, né. Aí está o PDF, então, já gerado com várias informações em azul, que são as informações, foi a cor escolhida para demonstrar essas informações que entraram no documento em tempo de execução, assim como os detalhes do documento também. Então, o PDF Designer é uma ferramenta que permite desenharmos a estrutura básica de um documento XML, de um documento PDF, ele salva em XML, e a partir disso nós podemos completar esse documento com informações dinâmicas, utilizando métodos, por exemplo, WriteAtAnchor, para escrever numa posição de âncora, ou Cell, da própria FPDF, para acrescentar informações novas nesse documento. Além disso, o Studio Pro ele tem uma série de funcionalidades em relação a modelos de dados e geração de páginas. Eu vou mostrar agora uma pequena funcionalidade em relação a modelos de dados. Aqui nós temos um modelo de classes construído numa ferramenta chamada Asta, que permite construirmos modelos orientados a objetos. Aqui nós temos os atributos do objeto, associações, composição, agregação, que são relacionamentos presentes na orientação a objetos. A ferramenta permite exportarmos esse modelo no formato XML e o Studio entende esse modelo XML e permite que a gente já gere uma série de coisas a partir disso. Por exemplo, podemos gerar o banco de dados inteiro a partir desse modelo XML, selecionando o tipo de banco de dados de destino, selecionamos as classes que queremos gerar e ele gera os comandos de criação de tabelas, né, os create table, usando padrões, né, de conversão da orientação a objetos para o modelo relacional, que é o modelo de banco de dados. Então não precisamos usar uma ferramenta de modelagem relacional, podemos usar a ferramenta somente OO e gerar o banco de dados e as classes a partir desse modelo. Agora vou mostrar para vocês como gerar as classes que vão manipular esse banco de dados. Novo modelo a partir do assistente, a partir do XMI, desculpem. Selecionamos aqui, avançar, marcamos as classes que queremos gerar, vou dar um salvar, e ele gera as classes Active Record, que são as classes que vão manipular os dados na base de dados, a partir do modelo orientado a objetos.
Então aqui, por exemplo, ele gerou a classe cidade e um método para obter os clientes da cidade, devido a uma associação que tinha entre as classes. Então esse método já está pronto para nós, assim como na classe categoria. Na classe cliente, ele gerou vários métodos, por exemplo, para retornar a categoria daquele cliente, né, para retornar a cidade daquele cliente, para adicionar uma habilidade naquele cliente, para adicionar um contato. E também alterou os métodos padrão de carregamento de objetos e salvamento de objetos, para que quando carregue um cliente, também carregue as suas habilidades. Quando salve o cliente, também atualize as suas habilidades no banco de dados. Quando exclua o cliente, também exclua os seus contatos, as suas informações agregadas. Então, a partir de um modelo orientado a objetos, nós já temos uma série de etapas ali prontas na ferramenta, que é a geração do banco de dados, a geração dos métodos da camada de modelo. Bom, além disso, temos como facilmente gerar classes, né? Aqui eu vou usar o botão o menu Nova Página para gerar um formulário em cima da classe de produtos. Então eu vou usar aqui o gerador, seleciono os campos, indico se o campo é obrigatório, sim ou não, gera o formulário, certo? Então aqui ele já gerou a classe com tudo necessário com os campos do formulário, as ações de gravar o produto, de editar um produto. O único trabalho que eu vou ter aqui agora é salvar essa classe na pasta appcontrol, que é onde nós temos as classes do software. Então eu vou dar um nome para ela, certo? E agora eu vou verificar na aplicação como ficou essa classe, tá? Que é a classe Product Form. Aí está a classe. Claro que formulário simples, mas já é totalmente funcional. Eu posso simplesmente, que está validando o campo obrigatório, posso simplesmente aumentar o tamanho do formulário e alterar algumas coisas, mas toda a estrutura básica já está pronta. Agora eu vou gerar uma listagem, selecionar o banco de dados, a classe produto, o tipo de listagem, o campo de filtro, e vou excluir dois campos que eu não quero na data grid, e esses outros dois eu vou dizer que ele é ordenável e editável. Esse aqui também vai ser um campo ordenável e editável. Ok, gero a lista, já gerou todo o código necessário para construir a data grid, com edição inline, com busca, né, filtro, com exclusão, tudo pronto. O trabalho que eu tenho é salvar isso aqui na pasta Control. E agora executar isso aqui dentro da aplicação. Então vou botar aqui o nome da classe, Product List, está aí a listagem de produtos com filtro, com ordenação, certo? E com edição inline, podendo alterar a descrição do produto aqui. Com paginação, né? Vejam, paginação funcionando. E também quando eu clico em cima do produto, redireciona para o formulário de produtos, que é esse formulário que a gente acabou de criar na etapa anterior. Então, facilmente conseguimos gerar data grids e formulários já integrados com o banco de dados, com recursos como ordenação, edição inline, paginação, filtro. Então, o trabalho que nós temos agora é refinar isso, acertar a largura das colunas, o alinhamento e melhorar o visual da aplicação. Bom, também temos funcionalidades para geração de relatórios, né? A ferramenta já gera o formulário e o código necessário para rodar o relatório, dentre outros. Bom, esse é o Adiante Studio Professional. Obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Pablo Dalloglio e eu sou criador na Adiante Solutions.